O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria poder então nos encontrar, nos reunir, para juntos então nos enriquecer com a palavra de Deus, que a cada domingo vem então ao nosso encontro para poder nos ajudar a entender e a enxergar a presença desse Deus que está vivo e presente no meio de nós. Tudo isso devido então à circunstância quando nos vivenciamos, olhando os noticiários ou até mesmo ao nosso redor, nós vamos percebendo então que várias situações, por exemplo, violência, assalto, corrupção, injustiça, enfermidade, tudo isso então se faz presente na nossa vida. E muitas dessas situações nos levam até mesmo a perder Deus de vista, desse Deus que está no meio de nós. A tal ponto de nós então chegarmos e até brigarmos com Deus e questionar: Ô Senhor, por que tudo isso? Por que essa enfermidade? Por que esse desemprego? Por que isso está acontecendo na minha vida, na minha família, o meu filho, isso, aquilo, outro? Então são situações que precisam de resposta. E a liturgia de hoje então quer nos ajudar a poder então a enxergar e a entender o agir de Deus que está no meio de nós. E para isso, meus queridos amados irmãos, nós então podemos olhar para o Evangelho de hoje. Jesus está então iniciando o seu ministério, começou então a pregar, a anunciar o reino de Deus. E olha só que interessante, multidões começam a ir ao encontro de Jesus, mas por quê? Porque conseguiram enxergar em Jesus algo que estava faltando para eles, e que somente Jesus estava lhe oferecendo, porque a religião da época, infelizmente, não tinha condições, ou melhor dizendo, não tinha interesse de poder então levar as pessoas a se encontrar com Deus, porque religião vem do latim religare, ou seja, ligar a Deus, e a religião não estava cumprindo esse papel, mas Jesus veio então fazer nova todas as coisas. Nós já ouvimos isso na segunda leitura de hoje, mas enfim, Jesus ele veio então renovar a criação, fazer nova todas as coisas, e para isso é preciso então acolher esse novo a qual ele tem para cada um de nós. E olha só, a tal ponto de que Jesus então, Marcos inicia dizendo o seguinte: naquele dia ao cair da tarde. Ao cair da tarde, Marcos não está preocupado em dizer, olha só, era 17 horas, 16h30, 17h30, não estava preocupado com o horário, mas está dizendo que ao cair da tarde o sol se afasta e começa a escurecer. Então, nós podemos entender o contexto desse evangelho de hoje. É ao entardecer, ao anoitecer já. Então, é nesse contexto que Jesus então diz para os discípulos: vamos para a outra margem. E olha só, para poder ir para a outra margem, eles vão então atravessar o mar. E só para a gente poder entender o mar,
né, na cultura semítica ou na cultura judaica. O mar para eles então era o lugar de morada do mal. Olha só que lugar então que Jesus está chamando os discípulos ao cair da tarde, ao anoitecer. É nesse contexto então que eles vão entrar no mar. Mas, queridos amados irmãos, mar então, lugar de morada do mal, por quê? A água salgada, o mar é água salgada, né? E a salgada você não pode beber. E ali então, no mar também tinha várias situações em que eles não conseguiam no seu tempo explicar. Muitas pessoas morriam afogadas, desapareciam nas embarcações. Então para eles isso era a atitude do mal. O mal morava ali. E olha só, é nesse contexto então que Jesus vai fazer a travessia com os seus discípulos. E assim então, haviam ainda outras barcas, né? Ou seja, não somente a deles, mas outras barcas também estavam acompanhando Jesus. Mas olha só, nesse contexto começa então a soprar uma ventania muito forte. E as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Mas olha que interessante, quando começa tudo isso, Marcos faz questão de dizer onde estava Jesus nesse barco. Olha, Jesus estava na parte de trás. E nós vamos entender o porquê disso. Dormindo sobre o travesseiro. Ora, será que Jesus foi numa festa e não conseguiu dormir à noite, e agora está com sono e está dormindo ali no barco? Não. Vamos entender então esse evangelho. Nós vamos então entender que, olha só, Jesus, ele estava na parte de trás do barco. E ali então começam os discípulos a ter medo, porque os ventos vão soprando, a água vai então ali enchendo o barco, eles começam então a se aterrorizar. E aí então que eles vão buscar Jesus. Senhor, tudo isso acontecendo aqui, a água inundando, o vento soprando, e tu não te importas? Queridos amados irmãos, o mar, né, é o lugar de morada do mal, sim. Mas o mar também é o mar da vida, como nós conhecemos. A nossa vida também é o mar, onde nós precisamos fazer uma travessia, chegar a Novo Horizonte. E assim então, né, nessa nossa travessia, nós também fazemos a experiência de ventos contrários que vão soprando na nossa vida ou não. No decorrer da semana, por exemplo, não teve uma situação de ventania, de tempestade na sua vida? Não teve situações que lhe tiraram até mesmo o chão? Na nossa vida é assim, nós vamos então atravessando, mas olha só, mesmo com Jesus no barco, os ventos contrários também sopram sobre nós. Mas aqui o grande diferencial está que os discípulos, ao invés de deixar Jesus à frente do barco, deixaram Jesus atrás. Ou seja, Senhor, fica de boa aí, porque nós somos pescadores, a gente sabe e conhece o mar, e fica de boa aí. E é por isso que Jesus dormiu. Ora, até a gente, se você não está ocupado, você também cochila. Até mesmo se a gente não conseguir prender a atenção de vocês aqui, alguns, né, dão uma pescada aqui também. Não é assim? Então a gente dorme também. Mas por quê? Porque a gente quer? Não. É porque não permitem que nós então tomamos a frente da situação, conduzimos então o barco. E aí, faço aqui uma pausa no Evangelho para a gente poder ir para a primeira leitura, que vai nos ajudar a compreender esse Evangelho. Primeira leitura do livro do profeta Jó. Olha só ele aparecendo aí, Jó, homem fantástico da Bíblia, é um livro maravilhoso. E eu particularmente gosto muito desse livro. Mas olha só, Jó então é um homem fiel, prudente, um homem então que temia a Deus, é um homem exemplo para todos nós. E olha só, Jó então está sendo observado por Deus, que está lá no céu olhando para Jó. E aí então vem um personagem muito conhecido nosso, chamado Satanás. Vocês conhecem? Tem por aí, viu? E esse personagem, né, Deus então vai dizer, olha só, Jó, que homem maravilhoso. Esse homem então é um temente, ele é fiel, ele segue as leis, ele faz tudo. Ele faz tudo. E Satanás vai agir da sua artimanha, né, própria dele, porque é aquele adversário, aquele que é contra Deus. E ele vai dizer então o seguinte para Deus, mas também o Senhor dá tudo para ele tem tudo do bom e do melhor, tira dele essas coisas, eu quero ver se ele vai continuar sendo fiel.
E Deus então, segundo o livro, tá? O livro de Jó. E Deus então concede permissão para que Satanás tire tudo dele, com exceção de tocar, naquilo que é principal, que somente Deus pode tocar, que é a vida. E ali então, Satanás começa a agir e tira então a família dele, que morre todos da família, tira os bens materiais, animais, fazenda, e chegando na última circunstância, vem uma doença, uma enfermidade muito grande sobre a vida de Jó. E aí começa então o sofrimento de Jó. E esse livro então foi escrito para poder então dizer o seguinte, olha só, na época tinha uma teologia, que ainda encontramos um resquício nos dias de hoje, uma teologia chamada teologia da prosperidade. Ou seja, se a pessoa então ela não peca, Deus então dá graça, bênção para ela. Agora se a pessoa peca, a pessoa então recebe enfermidade, castigo, punição. Esse tipo de teologia que estava vigente na época. E esse livro então quer combater esse tipo de teologia, dizendo o seguinte, olha só, não, Jó era um homem fiel, mas passou também por sofrimento. Então, ou seja, a nossa vida enquanto ser humano, nós também podemos passar e passamos por sofrimento, por dificuldade. Não porque nós pecamos muito, ou quase nada. Não importa a quantidade. O pecado, ele não influencia na nossa atitude. Deus não olha para isso. O pecado, por exemplo, uma pessoa, se ela então se embriagou e pega um carro e vai dirigir. Uma pessoa que não tem nada a ver, uma pessoa justa, fiel, trabalhadora, está atravessando a rua, a pessoa então vai lá e atropela ela. É castigo de Deus isso? Não é. É pecado do outro que então, fez ali prevalecer o que? Também o sofrimento para a vida do irmão. Então tudo isso visa combater esse tipo de teologia, para que nós não possamos atribuir a Deus, pensar que Deus então fica lá calculando nossos pecados, nosso erro, o que vai dar, o que não vai dar, o que vai tirar. Não é nada disso. Então olha só, diante do sofrimento de Jó, ainda vem os amigos dele dizendo, olha só, você não era um homem bacana, cheio da grana, família bonita, isso, aquilo, outro, cadê o teu Deus? E Jó então, enquanto ser humano, ele também, embora sendo justo, fiel, ele então vai em oração questionar Deus. Isso faz parte também, quem de nós também? Senhor, por que isso? Por que aquilo outro? Por que essa situação? Eu rezo, eu faço novena, eu ajudo no dízimo, eu faço tanta coisa na igreja, estou passando por isso, por que, Senhor? Então também nós passamos por isso e questionamos Deus. E nesse questionamento, nessa oração de Jó, olha só a resposta de Deus para ele hoje, nessa primeira leitura. O Senhor respondeu então a Jó no meio da tempestade. Olha só, mais uma vez tempestade. Faz parte da vida do ser humano. Faz parte do nosso dia a dia. Quem fechou o mar com portas, quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando marquei seus limites, ou seja, o que Deus está dizendo aqui para Jó? Jó, fica de boa porque eu estou no comando. Eu criei todas as coisas, eu fiz tudo e eu vou continuar a fazer na sua vida. Salmo 122, diz o seguinte, não dorme nem cochila aquele que é o meu Senhor. Ai, se Deus dormisse, coitado de nós. Deus não dorme, Deus não cochila. Deus está sempre atento ao nosso clamor, ao nosso pedido, à nossa súplica. Então, eu criei todas as coisas, fica tranquilo que no momento oportuno eu vou agir. Agora está aqui também uma grande situação de dificuldade para nós, sofrer as demoras de Deus, porque nós queremos tudo isso num estalar de dedos, num passo de mágica, na rapidez, Ah não, manda o motoboy entregar aqui, que hoje é tudo delivery, eu quero isso também na fé. Não é assim. Com Deus não é assim, Deus vive num tempo diferente do nosso. Nós temos segundo, minuto, eita, mas hoje está falando demais, olha, vai dar hora e... Não, Deus não age assim. Deus age no tempo da eternidade, o Kairos, para ele não tem segundos, minuto, dia, mês, ano, não, é na hora certa, Deus vai agir, Deus vai intervir. Então, quem faz essa experiência de confiança em Deus, pode fazer então como o salmista de hoje também, ele fez e nos convida também a rezarmos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia.
Então Deus é amor, é misericórdia, é bom o tempo todo. Deus não é mau, Deus não pune, Deus não castiga. Muitas vezes as tempestades da vida, ela tem um para quê? Porque na nossa vida, se nós então muitas vezes fôssemos aprender somente através dos livros, né, ou os empurrão muitas vezes, nós não iríamos evoluir enquanto ser humano. Muitas vezes Deus permite também, né, a tempestade, por quê? Através da tempestade, peraí, eu estou passando por isso, mas olha só, eu fiz isso, aquilo, outro, eu preciso consertar, eu não vou fazer mais isso, eu vou melhorar. E a gente vai crescendo em humanidade. Esse é o agir de Deus para nós. Deus permite, assim como permitiu também a Jó, que cresceu também ainda mais enquanto ser humano, em confiança em Deus. Assim como Paulo também na segunda leitura, né? A gente já emenda também na segunda leitura. Olha só, Paulo era uma pessoa que perseguia cristãos, matava cristãos, e ali na estrada de Damasco ele se encontra com a luz que derruba ele do cavalo, e ali ele fica como cego, e depois ele novamente vai ver essa luz e vai retornar a ver, né? E ali então Cristo se apresenta para ele, ou seja, ele tem esse encontro com Cristo. E ali então ele se apaixona por Cristo, com esse amor que ali invadiu a sua vida e transformou o seu ser. Ele já era uma pessoa de coração bom, que queria seguir a Deus. E agora ele se encontra com a verdadeira luz. E quem de nós, queridos amados irmãos, não conhecemos pessoas, ou até nós mesmos, precisamos muitas vezes cair do nosso orgulho, da nossa vaidade, para poder então lá de baixo olhar para cima e enxergar a verdadeira luz. Essa foi a experiência de Paulo e pode também ser a nossa experiência. E assim então ele foi começando a entender o amor de Deus. Mas como que pode? Um Deus que morreu, crucificado, ressurreição, através do amor de Cristo, essa intimidade com Ele, ele foi então entendendo o amor de Deus. E olha só que interessante, ele vai dizer o seguinte, olha só: assim doravante não conhecemos ninguém conforme a natureza humana, e se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos assim, porque se alguém está com Cristo, é uma nova criatura. Então, quando nós então permitimos que Cristo tenha acesso à nossa vida, que conduza os nossos passos, nossos caminhos, isso vai transformando a nossa vida. Nós vamos deixando de lado os nossos pecados, os nossos erros, as nossas escolhas, para poder viver a vontade de Deus, porque isso é o melhor para nós, isso que nos preenche e traz felicidade e alegria para nós. Quem dera se nós compreendêssemos isso como Paulo compreendeu, para que assim então, meus queridos amados irmãos, nós possamos continuar a travessia da nossa vida, no mar da vida, passando por tempestade, mas confiantes em Deus. E aí podemos voltar para finalizar o evangelho de hoje. Olha só, os discípulos então, diante desse medo, insegurança deles, eles vão então ali acordar Jesus e vão dizer: olha só, mestre, estamos perecendo e tu não te importas? E olha só, Jesus se levantou e ordenou ao mar: silêncio, cala-te. Ou seja, a palavra de Deus é ela que então coloca tudo no seu devido lugar, é ela que estabelece ali aquele caos que aparentemente está formado na nossa vida. E aí vem uma grande calmaria. Mas olha só, Jesus então se aproxima dos discípulos e vai dizer para eles, e talvez para nós hoje: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Queridos amados irmãos, a liturgia de hoje, ela quer nos ajudar a poder então a refletir também. Por que o medo na nossa vida? O medo não vem de Deus, não vem de Deus. Tem muitas pessoas que infelizmente, né, desde o tempo da pandemia, não conseguiram superar ainda, né? Ah não, eu saí de casa, mas espera aí, a pandemia cessou, mas tem violência, tem assalto, essas motos que não param por aí, eu tenho medo, eu não me sinto seguro, não, vou ficar em casa, não saio de casa, não vou no mercado, eu ligo pelo aplicativo, compro, entregam, enfim. Estão pessoas que deixaram de viver, e essa não é vontade de Deus. O medo, ele nos paralisa, nos impede de viver. Então o medo não é de Deus. É claro que nós devemos então ser precavidos, isso sim, faz parte da nossa vida, mas não ter medo. Precisamos continuar a nossa vida, precisamos dar sentido à nossa vida. Então, tudo isso só será possível se nós de fato crescermos a nossa fé. Como? Na intimidade com Deus, dando e permitindo que Ele conduza a nossa vida. Teremos então certeza de que estaremos errando menos e acertando mais,
porque essa é a vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente fala: Senhor, toma a direção da minha vida. Arranca o volante ali e toma, Senhor, segura. Peraí, Senhor, tem um atalho ali que, peraí, senão o Senhor vai bater, peraí. Ou seja, muitas vezes a gente toma novamente Deus porque aparece uma facilidade, um atalho. Hoje em dia nós temos GPS, aplicativos, né? E muitas vezes nós deixamos conduzir pelo aplicativo. Isso vou dizer pela minha experiência. Uma vez fui para uma paróquia e precisava chegar logo, porque já saí em cima da hora. E ali então, o GPS me deu uma diretriz para um caminho e eu fui. Nossa, vou chegar a tempo, 10 minutos mais cedo ainda, ótimo, vou seguir esse caminho. Mas digo para vocês, não foi o melhor caminho. Foi um lugar, um lugar alto, um lugar onde então não me senti seguro. E muitas vezes nós na vida também somos assim, queremos a facilidade da vida, mas ficamos inseguros, incertos, sem saber o caminho para onde estamos indo. E muitas vezes é preciso dar uma volta maior, mas estar seguro. É isso que Deus então quer ensinar para nós. Os atalhos da vida nem sempre são os melhores caminhos. Então, quando nós deixamos que Deus conduza a nossa vida, com certeza nós vamos crescendo nessa fé e nós vamos superando nossos traumas, medos, inseguranças que vão fazendo parte da nossa vida. Mas para isso é preciso crescer na fé. E Paulo diz, na carta aos Romanos, que a fé se dá pela escuta da palavra. A palavra que então ordenou o caos, que cessou então a tempestade, é essa palavra de Deus que nós temos acesso e que nós devemos então nos aproximar cada vez mais e nos alimentar dessa palavra, para que assim, crescendo na fé, nós possamos então atravessar tranquilos e calmos, serenos, mesmo que a tempestade venha, e vai vir. Mesmo que Deus então esteja ali no leme da nossa vida, no barco da vida, vai vir. Mas nós iremos então atravessar isso tranquilo, porque o Senhor vai fazer cessar. Pode então a tempestade durar 2, 3 dias, uma semana, mas a bonança vem ao amanhecer. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos então enriquecer-nos com aquilo que a liturgia de hoje nos traz, de podermos então atravessar o mar da vida, deixando o Senhor tomar conta desse barco, para que nós possamos então percorrer caminhos seguros, na certeza de que Ele está no meio de nós, que Ele nunca nos abandona, mas está sempre ao nosso